Esse novo vírus ele vem produzindo repercussões não apenas de ordem biomédica e epidemiológica, mas também de outras ordens, como impactos sociais. Mas desde o início dessa tragédia, o governo genocida de Jair Bolsonaro brincou com esses impactos sociais, econômicos, culturais, políticos e apostou em jogar na desinformação para fazer uma manipulação política e fazer a manutenção do poder político e do poder econômico de um modelo capitalista que se mostra cada vez mais cruel com a maioria da população. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo e milhões de pessoas dependem do SUS para ter qualquer tipo de acesso à saúde e também à informação, que estão interligados. Diante da atual situação imposta pelo novo coronavírus, a Escola Multicampo de Ciências Médicas tem desenvolvido ações com vistas a auxiliar a atenção primária do interior potiguar, especificadamente da 4ª região, nesse momento tão sensível. Dentro desse âmbito, cabe um pouco descrever quais estratégias de formação profissional que a gente tem hoje disponíveis. Existem 2 grupos que contemplam essa dimensão. Uma é a educação continuada e a outra é a educação permanente em saúde. A educação continuada geralmente é aquela educação que foca no acúmulo de capacidade técnica dos profissionais. São aquelas capacitações teóricas ou teórico-práticas que geralmente acontecem pontualmente e fora do âmbito de trabalho. Então, o foco geralmente é técnico. Já a educação permanente, não. A educação permanente ela virou uma política nacional do SUS a partir de 2004 e, segundo o Ministério da Saúde, se configura como aprendizagem no trabalho, onde o aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano das organizações e ao trabalho. Percebendo na literatura, a gente vê como é melhor, como se dá de uma maneira mais intensa o aprendizado, quando é considerado todo o saber, toda a crença, todas as experiências daquela pessoa, né? Em experiências de leituras, como por exemplo no livro Educação Popular, no SUS, né? Ali do Verpop, essa turma falava justamente da dificuldade daqueles usuários do sistema de saúde participarem das rodas de conversa justamente porque elas eram muito verticais, não consideravam as experiências. E interessante que muitas vezes temas que já foram abordados eram questionados a essas pessoas e elas não compreendiam. Porque o jeito que era passado, o jeito que era ensinado era de uma maneira muito vertical, não atingia aquelas pessoas, não significava para elas, né? A educação permanente em saúde, então, se baseia na aprendizagem significativa e na possibilidade de transformar as práticas profissionais e acontece no cotidiano do trabalho. E aí a gente percebe que dentro desse conceito do Ministério da Saúde, carrega muito do que a gente já discutiu dentro da disciplina Artesania do Cuidar. Justamente pelo fato da educação permanente trazer objetivos que casam muito com os objetivos da educação popular. Entendendo a educação permanente como também uma estratégia em que acontece uma troca de um educando para um educado, por que não também considerar que aqueles profissionais de saúde que estão passando por esse processo também se beneficiariam dessa relação mais dialógica, mais horizontal, em que se considera também os seus saberes, uma vez que Paulo Freire dizia que não existe nem ignorância nem sabedoria absoluta, né? Dentro dessa prática, tem-se como foco do processo de ensino a autonomia individual e coletiva. Então é tanto do profissional quanto da equipe de saúde, trabalhando geralmente de forma transdisciplinar e implicados na realidade. O problema é que muitas vezes elas se instalam de uma maneira vertical e a gente percebe que os profissionais de saúde eles não têm muito prazer em participar desse tipo de atividade, não conseguem socializar essas informações de uma maneira adequada. Então não dá para fazer educação permanente dissociado do âmbito ou do processo de trabalho daqueles indivíduos, justamente porque a educação permanente ela se pauta na análise crítica da realidade e o processo de trabalho passa a ser o problematizador das ações da equipe. A atual pandemia ilumina a importância da educação permanente e trabalho em saúde. Diariamente, novas descobertas são feitas no mundo todo e os desafios dos núcleos de educação permanente em saúde, da gestão, das instituições públicas, é trazer para o que há de mais eficiente e atual dia a dia nos cuidados com a saúde da população que merece o melhor. A gente decidiu montar justamente uma estratégia que considerasse toda essa experiência para fazer com que eles se sintam participantes do processo, tendo em vista que as suas experiências, tudo aquilo que eles já construíram ao longo da vida, inclusive já trabalhando nessa pandemia, seja considerado na discussão para construir esse saber final. Nesse momento crítico, o papel da nossa e de outras instituições é manter a sinergia com o SUS.
Entre outras frentes, devemos ampliar a capacitação de profissionais para que os recursos humanos estejam preparados para orientar a população, construindo conhecimento em conjunto, respeitando os cuidados, as culturas e saberes das diferentes populações. A princípio, nós conversamos sobre os desafios que nós estamos enfrentando de mantermos nossas ações de forma remota, tendo que utilizar das tecnologias de informação e comunicação para conduzir nosso processo de trabalho muitas vezes. O primeiro passo foi buscar referenciais teóricos que orientassem as nossas ações. E o segundo passo foi reconhecer as nossas limitações nesse processo. De antemão, a gente precisou de um diagnóstico do próprio grupo para pensar produtos. E aí, de limitações que a gente elencou, estavam limitações do próprio território que a gente estava agindo. Destaca-se entre eles, a falta de uma cultura de educação permanente nos serviços de saúde daqui do Seridó. As outras limitações são implicações do próprio coronavírus, que impossibilitou, por exemplo, que a gente fizesse uma imersão na realidade. Em seguida, a partir do material teórico de educação permanente em saúde e educação popular em saúde, nós traçamos um planejamento para este momento, que ficou definido que os estudantes de medicina elaborariam uma oficina de educação permanente em saúde que poderá ser utilizada nas nossas ações de educação permanente em saúde no território. Assim como orientado pelo livro Ideias e Dicas para o Desenvolvimento de Processos Participativos em Saúde, que foi disponibilizado pelo Ministério da Saúde e faz parte do nosso material, do nosso acervo de estudo da disciplina, o processo de construção que se realiza por meio de oficinas tem várias características. É pluridimensional, criativo, coletivo, planejado e coordenado coletivamente. E se reinventar em tempos de emergência como essa, sem esquecer da participação popular e da construção coletiva, é um grande desafio, mas não é impossível. Depois disso, a gente precisou levantar as demandas, E aí, como a gente não estava presente no território, isso precisou ser feito através de meios virtuais, o que dificultou o processo, e mesmo as pessoas que tinham um grande vínculo com a equipe não conseguiram fazer essa comunicação de forma muito efetiva. Seja por questões de internet, seja por questões também de disponibilidade dos profissionais que estavam muito ocupados. Quando a gente levantou demandas, a gente percebeu também que as demandas elas diferenciavam muito de acordo com o território. E não tinha como criar um produto que atendesse todas as demandas ou que unificasse todas as demandas. Por isso, a decisão de criar uma metodologia que respeitasse as limitações do coronavírus e que conseguisse ser implicada na realidade através de um mediador. Elaborar um modelo de oficina de educação permanente que ficou como produto para as próximas ações do nosso grupo condutor. Nós criamos uma oficina que teria um formato misto, em que em um primeiro momento seria dado um aporte teórico, e aí esse aporte teórico seria dado numa plataforma virtual, porque a gente pensou essa oficina para ser dada em todas as unidades básicas de saúde do município de Caicó e no município de Currais Novos, no interior potiguar. E aí vai ser previamente baixado pela unidade de saúde, e aí em cada unidade vai ser transmitido, onde quer que possa acontecer. Após esse momento, a gente faria um segundo momento onde esse aporte teórico seria significado para aqueles trabalhadores, uma vez que essa comunicação veiculada pelo professor não seria uma verdade absoluta para todas as equipes de saúde, A gente sabe que nem todo aporte teórico ele é viável e factível em todas as realidades. E aí conta com a participação integral dos integrantes da equipe, E aí tem também que ter um facilitador presente em cada unidade de saúde. Que a gente pensou a princípio ser alguém da residência multiprofissional em atenção básica, também da Escola Multicampo de Ciências Médicas. Esse profissional, ali inserido no ambiente da atenção básica, ele conseguiria fazer uma facilitação desse processo de aprendizagem a partir de oficinas de pequenos grupos. Então os profissionais seriam divididos para discutir as problemáticas, as potencialidades, as fragilidades do trabalho frente àquele tema na unidade básica, e após isso eles construiriam o fluxo real que seria possível para aquela unidade a partir do aporte teórico e a partir das problematizações que eles fizeram. Documentos que podem ser utilizados, por exemplo, para relatoria e até para fixar as ideias deles. E a gente fez uma planilha de trabalho que colocamos quais são as necessidades para a viabilização dessa demanda. E aí a gente fez uma planilha toda detalhada com as cargas horárias, atividades, objetivo de cada
momento, pessoas encarregadas, local, demanda, materiais necessários e também orientações. Tudo detalhado para que seja um material que possa ser realmente utilizado no futuro, e aí a partir disso a gente conseguir fazer um trabalho que seja eficaz. E a partir disso, essa realidade local seria implementada, valorizando os saberes dos profissionais, a realidade do local, os insumos presentes naquela unidade básica de saúde, para que seja de fato concretizado aquele saber que foi, construído junto nessa atividade de educação permanente. Então, assim, a gente tentou incorporar um pouco das discussões que tivemos ao longo da disciplina Artesania do Cuidar na nossa frente de trabalho de educação permanente, que é desenvolvida em conjunto com a Escola Multicampo de Ciências Médicas.